Oi, gente, bom dia! Para você que está chegando aqui agora neste canal, eu sou a Verônica e no vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da minha colcha de crochê no tamanho de solteiro. Para você que está acompanhando aqui no meu canal, então já sabe que a cada 6 quadradinhos emendados eu faço uma atualização da nossa colcha. Olha que legal que tá ficando. E para quem tá chegando agora aqui no canal, então eu sempre quis fazer uma colcha. Essa é a minha primeira colcha, uma colcha de solteiro que eu estou fazendo para o meu filho. Então, estou utilizando sobrinhas, né, de fio aqui no meio. E no redor, eu estou utilizando barbantes Euro Roma na cor azul marinho. Toda a minha colcha, ela está sendo trabalhada com barbante Euro Roma número 6. Então, por isso que ela tá ficando um pouquinho pesadinha. Então, para você que tá chegando aqui agora, né, eu sempre faço uma atualização a cada 6 quadradinhos. Eu já estou com um total de 78 quadradinhos na minha colcha. Então, comecei ali no mês de janeiro. E olha só o tamanhão que ela já tá, gente. Bacana, né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês, né? O pessoal gosta de saber que cores que eu estou utilizando. Então, aqui eu tenho barbante cru, barbante salmão, barbante esmeralda, barbante mostarda, barbante vermelho e barbante alecrim. Todas essas partezinhas aqui do meio são sobrinhas de outros trabalhos, né, que eu utilizei e que eu fui unindo ali. Então, a meta é neste ano de 2026 fazer 2 colchas de solteiro, uma para o meu filho e outra para minha filha. Então, eu já comecei ali em janeiro, né? A nossa meta de janeiro a gente conseguiu bater. Eu faço ali um quadradinho por dia desse maravilhoso quadradinho da vovó. Vou deixar para vocês aqui nos comentários o passo a passo do quadradinho desde o começo e vou no vídeo de hoje finalizar mais 6 quadradinhos. Olha, eu já fiz 4 aqui. E enquanto eu vou fazendo crochê, eu vou finalizar uma carreirinha aqui com 6. Então, como o trabalho tava ficando um pouquinho pesadinho, né? Tava já complicado para fazer as emendas, eu vou estar fazendo 3 grandes tiras, né? De 6 quadradinhos, por um total aqui de, se eu não me engano, são 3, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, eu vou fazer 3 grandes tiras, igual essa aqui, de 6 quadradinhos na fileirinha aqui, por 13 quadradinhos de comprido. Daí, depois, eu vou emendar essas 3 grandes partes para finalizar a colcha. Então, essa colcha, ela está sendo feita do mês de janeiro até ali a última semana de junho. Então, eu pretendo estar finalizando essa colcha de crochê para o meu filho mais velho. E depois, no mês de julho, eu quero começar a colcha para minha filha. Bora me acompanhar nessa produção? Vou finalizar aqui mais 2 quadradinhos enquanto eu falo com vocês. Então, gente, no vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Vou mostrar pra vocês aqui, além do processo de confecção, eu vou conversando com vocês. Eu primeiro estou fazendo esses quadradinhos menores aqui, então, faço o anel mágico, 3 correntinhas para equivaler por um ponto alto, faço grupinhos com 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas.
fecho minha carreira, puxo bem apertadinho meu anel mágico. Essa é a primeira carreira, vou para a segunda. Faço 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, porque eu preciso trabalhar em leques, né? Então, é leque, 2 correntinhas, leque de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E assim eu repito aquele famosíssimo quadradinho da vovó. Então, eu estou utilizando sobrinhas de barbante, né, conforme os meus trabalhos são finalizados ali, às vezes sobra um pouquinho de barbante, eu vou fazendo esses quadradinhos aqui, para poder fazer a colcha. Quando eu for fazer a colcha da minha filha, eu acho que vai ser diferente o quadradinho. Eu tô pensando, gente, seriamente em fazer aquele quadradinho no modelo coração. Gente, eu acho tão fofo e eu acho que ela vai amar. Eu sei que vai ser um pouquinho mais trabalhoso, mas eu acho que vai ser algo bem bacana. Acho que vai ficar, assim, um efeito muito bonito. Então, eu tô fazendo sempre assim, 2 carreirinhas, né, eu faço no colorido, e daí depois eu faço 2 carreirinhas de fundo na cor azul marinho. Todos os barbantes que eu estou utilizando são dos barbantes Euro Roma, sempre utilizando a numeração 6, para não dar diferença no trabalho. No vídeo de hoje, eu vou contar para vocês como que eu iniciei no artesanato, que surgiu ali uma pergunta em um dos comentários dos vídeos que eu posto, se eu fazia trabalho já há muito tempo, como que funcionava. Para quem acompanhou os últimos vídeos, eu contei um pouquinho como que foi a feira, que eu, há muitos anos atrás, eu fazia exposição, não era feira de rua, mas eu fazia exposição num centro cultural, digamos assim, e lá eu vendia, gente, muito bem. Na verdade, quem vendia mais por mim, assim, era a minha mãe. Mas daí eu casei, tive filhos, tal, né? Então, acabei que a parte do artesanato não supria, assim, a minha parte financeira. Eu sempre fiz, né, porque gostava de ter o meu crochêzinho, meus tapetes em casa, fazia algumas peças de vestuário para mim, para presente também, bolsas, tal. Mas, nada assim de maneira empreendedora. Então, por muito tempo, eu só fazia essa parte assim para uso mesmo, né? Então, aqui eu vou seguindo, continuando com o meu leque, né? 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Faço uma correntinha de separação e nos espacinhos mais 3 pontos altos. E aí o pessoal perguntou, né, como que foi que o artesanato ali surgiu, digamos, na minha vida. E eu achei legal essa pergunta, porque assim, eu quando era pequena, eu fui criada pelos meus avós, né, então eles moravam numa chácara, e essa chácara era numa cidadezinha, assim, mais de interior, do Paraná. E lá não tinha assim tantas escolas, né? A escola mais próxima da onde eu morava era uma escola de freiras. Então, uma escola assim muito grande, uma escola bem conceituada, né? Até hoje em dia também é uma escola assim excelente, uma escola pública de extrema qualidade, assim, maravilhosa. Tive bons anos nessa escola. Só que não moro mais nessa cidade que eu morava, que não sei se vocês já ouviram falar, mas é em Campo Magro, uma cidade do Paraná. E eu estudei nessa escola, e assim, como a gente morava numa chácara, não tinha muitas opções de lazer, né? Os meus avós, eles tinham ali animais na chácara, a gente auxiliava ali, a minha irmã tinha coelhos, que eram assim os xodós dela, então eu ajudava ali na parte de, vou
colher mostarda, vamos colher mostarda para os coelhos. Ajudava na parte também de dar comida para as galinhas, assim. Mas como eu era a mais pequena, eu sou a caçula, né? Então eu ajudava, digamos, no serviço menos pesado na chácara. E a minha avó tinha essa chácara com meu avô, eu um tempo morava com eles, um tempo morava com a minha mãe, mas quando eu morava com os meus avós, eu estudava nesse colégio de freira, que era ali o único da região mesmo, né? E nesse colégio de freiras, era muito bacana porque as freiras, no período do contraturno, então eu estudava de manhã e à tarde as freiras elas tinham alguns projetos. Então tinha o dia que ensinavam a fazer pães, bolachas, que eram vendidos ali para arrecadar fundos, né? Que nem eu disse, a escola era pública, então tinha muito essa questão de arrecadar fundos, sabe? Então, até porque quando a gente fazia as atividades no contraturno, elas forneciam almoço e assim, não sei como que é essa parte burocrática ali, mas eu acho que era uma oferta assim, com recursos das freiras, sabe? E como não tinha assim muito essa parte de lazer, assim, minha mãe era um pouquinho rígida, um poucaço, na verdade. Lá tinha aula de dança no período da tarde, de teatro, fanfarra, sabe? Mas a minha mãe nunca deixou eu fazer nada, assim, nesse sentido, sabe? Era somente ali o período escolar e pronto, né? Agora eu vou fazer aqui a emenda, gente, enquanto eu tô falando com vocês. E aí, eu como, né, minhas amigas todas iam, né, no período da tarde ali, né, pro contraturno, porque era nosso momento de lazer, né? E eu só estudava pela manhã, né? E eu não podia, porque minha mãe não deixava eu fazer fanfarra, não deixava eu fazer teatro, não deixava eu fazer nada, assim, né? E quando tinha artesanato, eu vi uma oportunidade de que eu queria ficar com as minhas amigas, conversar e tal, né? Porque a maioria das minhas amigas, elas faziam algum tipo de aula no contraturno. E aí, quando começou a ter um bordado em fita, eu lembro até hoje, eu pedi que eu queria muito fazer o bordado em fita, porque era no mesmo dia que tinha o teatro ali, né, que a minha melhor amiga fazia. Gente, eu fui na intenção de pegar e poder ter um tempo a mais para conversar com a minha amiga e tal, né? Só que quando eu comecei a fazer um bordado em fita, gente, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo bordado em fita. A freira que dava aula, ela era maravilhosa, tinha uma paciência, uma calma para explicar. Eu já tinha aprendido a bordar, mas eu tinha aprendido a bordar com a minha mãe não tinha paciência para ensinar, assim, pontinhos básicos. Eu estudei numa escola que tinha, em outra escola, né, quando eu ficava com a minha mãe, tinha nessa escola um livro de bordado. E já tinha me chamado a atenção a questão do bordado. Mas era um bordado assim, ponto reto, ponto cruz, aqueles pontinhos básicos, sabe? E aí eu lembro que eu fui na biblioteca um dia para fazer um trabalho, quando eu tava, se eu não me engano, acho que na terceira série, que antigamente falava série, né? Hoje em dia é ano. E eu fui fazer um trabalho e eu vi aqueles vários livros de bordado. E eram uns livros grandes, assim, super antigos, sabe?
E aquele livro me chamou a atenção, porque ele ensinava os pontinhos básicos. E eu lembro que minha mãe, ela tinha uns tecidos lá e uns fios também, né? E eu pedi emprestado um daqueles livros e eu comecei a meio que treinar, fazer o bordado, porque tinha o passo a passo e tudo, né? Só que assim, minha mãe tentou me ensinar, ela não tinha muita paciência. E eu fiz alguns bordadinhos. Nossa, gente, eu adorava bordar as roupinhas das minhas bonecas. Então eu fazia coraçãozinho, eu costurava à mão roupinha de boneca. E minha mãe deixava, assim, sabe? Era que nem eu disse, a gente não tinha muito lazer, assim. A televisão era meio que controlada, não era assim, você pode ficar assistindo direto. Então eu ficava fazendo roupinha de boneca. Adorava. E daí, quando teve essa atividade no contraturno, anos depois, lá no Colégio de Freiras, na época que eu morava com os meus avós, gente, eu nunca tinha visto a parte do bordado em fita, assim. Porque pra mim ali, quando tinha alguma feirinha, assim, né, na igreja, alguma coisa assim, era pontinho, cruz, não era o bordado em fita. E eu vou dizer, gente, que eu achei a coisa mais linda desse mundo. E aí, a partir desse cursinho que eu fiz de bordado em fita, eu fui fazendo outros tipos de artesanato com as irmãs. Então, era algo assim que a gente pagava uma taxinha lá para as freiras, mas era um valorzinho assim, somente para comprar material, sabe? Que também o pessoal assim não tinha muito poder aquisitivo, né? Então, elas cobravam a taxinha da gente pra gente elas que faziam, né, a compra dos materiais e pra gente ter material para poder utilizar nos cursinhos que elas faziam, que as freiras faziam. E assim eu comecei a frequentar um curso, outro, gente, e aí acabou que o artesanato começou a se tornar uma fonte de renda para mim. Eu ali pré-adolescente, uma criança ainda, já comecei a fazer. Quando eu aprendi a fazer um macramê, a minha mãe começou a levar toalhas, panos de prato para vender no serviço dela. E ali a gente começou a ganhar um dinheirinho, sabe? Então, para mim era muito bom porque eu tinha um dinheirinho para fazer outros cursinhos que eu queria fazer. E assim a minha mãe vendia, daí comprava mais fio, comprava mais tecido. E assim eu ia fazendo os meus trabalhinhos, sabe? Então, eu sempre tinha um dinheirinho para mim, para comprar algumas coisas básicas, ali um tênis para ir para escola, uma blusinha nova. E era algo, gente, que assim, eu gostava muito de fazer, sabe? Mesmo porque é, não era um, digamos, hobby, porque eu acho que eu nem conhecia essa palavra ainda, mas era algo que eu me sentia completa quando eu pegava e fazia meus artesanatos. E eu adorava, né? Quando as pessoas falavam, nossa, tão pequena. Nisso eu já tinha, acho que o quê? Uns 11, 10 para 11 anos, 11 talvez. Nossa, tão pequena, ela já faz coisas lindas. E eu amava. Cada pessoa que chegava em casa, eu acho que as pessoas ficavam até com raiva de mim, porque eu saía mostrando tudo que eu já tinha aprendido a fazer, gente. Então, quando chegava alguém diferente lá na casa da minha avó, que a minha avó, ela na chácara vendia, né, queijo, vendia, eles faziam vinho, né, tinha ovos, frutas também para vender, né, e eu já catava todos os meus trabalhinhos ali, né, os meus bordados, os meus macramês e tal, e saía mostrando para todo mundo.
E nisso eu vendia também minhas coisinhas, né? Então, quando quando eu fui crescendo, né, essa escola que eu estudei, ela ia na época somente até a 8ª série. E aí tinha uma escola na vila, né, que daí para fazer o ensino médio era na vila, não era próximo da onde eu morava, que eu nessa época ainda morava com os meus avós. E aí tinha uma possibilidade de eu tentar fazer teste para ir estudar em, assim, outras escolas em Curitiba. E aí, eu queria muito estudar em Curitiba, sabe? Eu tinha na minha cabeça, assim, que seria muito bom para mim fazer o ensino médio em Curitiba. Aí, eu fiz alguns testes, né, com prova, assim, tudo, para estudar no ensino médio em Curitiba. Fiz para o Colégio Estadual do Paraná, que assim é um dos maiores colégios aqui, né, de Curitiba. E fiz para o magistério no Instituto de Educação do Paraná. E aí eu passei nos dois, só que nessa época a minha mãe, ela não conseguia emprego de jeito nenhum. Ela já tinha uma idade e tal, tinha problema na coluna. Enfim, era uma situação mais complicada um pouco. E aí eu pensava muito assim, eu sei que os dois colégios são muito bons, né? Mas se eu for fazer um magistério, eu já consigo fazer um estágio ali com os 16 anos, né? E eu tinha muito na minha cabeça assim, nossa, eu preciso ajudar minha mãe, né? É assim, eu preciso trabalhar, preciso. Eu tinha muito essa ideia na minha cabeça, sabe? Que eu não queria depender da minha mãe e também não tinha como depender dela. Então, aí surgiu nessa oportunidade que eu passei no teste do Instituto de Educação do Paraná e comecei a estudar nesse local, fazendo magistério. Aí, o período que eu estudava, nos outros períodos, nossa, era fazer artesanato, gente. O que eu fiz de artesanato na minha vida nessa época do magistério, gente, não tá escrito. Porque eu fazia muito, principalmente tapete de crochê. E era assim o que pagava uma conta ou outra da casa, pagava a minha passagem de ônibus para estudar, pagava o que eu precisava, digamos, xerox, um livro, um caderno, material escolar, sabe? Então, assim, ia fazer um estágio, daí pagava meu almoço, e assim foi indo, sabe? Então, o artesanato na minha vida, ele foi muito presente, principalmente nessa fase do magistério, que era onde eu não podia fazer ali um serviço remunerado, né? Que o pessoal ainda não pegava, né? Eu tinha ali meus 15 anos, 14 anos, sabe? Mas o pessoal comprava de mim muito. E realmente, gente, eu vendia. Nossa, como eu vendia crochê nessa época. Então, assim, tanto que não parava, assim. Tudo que eu fazia realmente era vendido. Tudo, gente. Seja biquinho de pano de prato, macramê. Nossa, o que eu vendi de macramê? E o macramê era algo que, assim, não se tinha muito, sabe, para compra. Então, minha mãe, ela saía para vender e, nossa, ela
eu produzia, minha mãe também fazia crochê, né? Mas acabava que minha mãe saía mais para vender. E eu, quando chegava em casa, assim, almoçava correndo pra já começar a fazer meus crochê. Daí, quando cansava de fazer crochê, fazia macramê e assim ia, sabe? Então, o artesanato para nós nessa época foi assim a nossa única fonte de renda. Aí depois eu casei, concluí meu magistério, fui morar em outra cidade e assim, depois que eu casei, eu já trabalhava, né? Porque quando eu comecei a fazer estágio, daí eu fui emendando um estágio atrás do outro. Fiz um estágio de manhã, daí um estágio à tarde, estudava à noite, gente, era uma loucura a minha vida, assim, sabe? Mal tinha tempo para respirar, porque daí tinha um estágio obrigatório, que daí ainda fazia no sábado. Então, assim, quando eu comecei a realmente fazer estágios remunerados, né, que a gente tem que fazer os estágios obrigatórios no magistério, e esses não são obrigatórios sem remuneração nenhuma, somente gasto, porque você tem que gastar com alimento na rua, você tem que gastar com confecção de itens, né, nas escolas, que você precisa levar material, enfim, né? É só gasto. E aí, quando eu comecei a fazer estágio remunerado mesmo, aí eu fui meio que parando de fazer crochê, assim, continuava a fazer, mas uma peça ou outra ali quando alguém encomendava algum jogo, principalmente de tapete de cozinha. Então, sempre o meu forte ali foi em vendas de tapete. Então, tudo que eu fazia de tapete, eu vendia, sabe? E assim, a maioria já eram encomendas, então, como eu não tinha mais tanto tempo, assim, né, pra estar fazendo crochê, o pessoal me encomendava. E aí eu ia fazendo conforme dava, daí eu pedia um adiantamento para compra de fio. E ali ia fazendo. Então eu sempre tinha um dinheirinho extra, né, por conta dos meus artesanatos. Gente, foi assim que o artesanato entrou na minha vida. Já faço. Assim, eu digo que a primeira peça que eu fiz, assim mesmo, de crochê, foi uma sobrinha da minha avó que me auxiliou, que foi uma blusinha de crochê. Então, essa foi a primeira peça, assim, que eu realmente fiz, assim, e finalizei ela. Então, quando essa sobrinha da minha avó chegou, ela morava no Rio Grande do Sul, eu acho. E ela chegou na minha avó com uma blusa de crochê. Não, minto, gente, ela morava em São Paulo. Ela chegou com uma blusa de crochê de florzinha. Ai, gente, quando eu vi, eu achei uma graça. Eu falei bem assim pra ela: Isso é tricô? Daí ela falou: Não, esse aqui é crochê. Fui eu que fiz. Eu falei: Nossa, que linda essa tua blusa. Tá? Eu lembro até hoje. Era uma blusa assim, num barbantinho cru, sabe? Mas bem fininho. E daí ela falou bem assim: Você quer aprender? Eu falei: Ah, eu já sei fazer a correntinha e o ponto alto. Ela falou: Ah, então você já sabe fazer a blusa? Posso te ajudar? E daí ela me ensinou a medir a blusa no meu corpo e como que eu iria fazer, digamos, o gráfico daquela blusinha de florzinha. E ali eu comecei. Eu lembro que a minha avó ainda pegou e arrumou para mim o fio. Era um fio Cleia azul escuro. E comecei a fazer. Aí, quando ela tava na casa da minha avó lá, ela ia me auxiliando, né? Ó, você errou aqui, tal, você faz desse jeito, assim, assim, assado. E eu fui, digamos, subindo essa blusa. Só que dela foi embora. E ela ficou ali alguns dias na casa da minha avó e foi embora. E eu dei sequência na blusa, mas eu não sabia fazer a cava. Então eu fiz a parte da frente, ali até na cava, e a parte de trás. Aí, quando ela voltou,
na casa da minha avó, foi até uma surpresa, assim, pra ela, que eu cheguei, eu falei, eu preciso da tua ajuda pra terminar a blusinha de crochê. E daí nisso, né, eu fazia ali as minhas toalhinhas de macramê. E quando ela voltou, ela me auxiliou a fazer o decote, a cava. Então, assim, a minha primeira peça em crochê foi essa blusinha que eu fiz. Nossa, eu usei por anos, né? Mas daí aquilo, a gente vai crescendo, vai engordando um pouquinho, um bocado, né? E assim, eu me arrependo de não ter guardado essa blusinha de lembrança. Quando não serviu mais, eu dei para alguém, nem lembro quem. Mas eu me arrependo de não ter guardado essa primeira peça de crochê que eu fiz. É um arrependimento aí, né, que assim eu tenho, porque foi a minha primeira peça, né? Gente, enquanto eu tô conversando aqui com vocês, né, eu fui finalizando os meus 2 quadradinhos, ó. Tô quase finalizando aqui. Assim como eu já disse que eu faço as atualizações a cada 6, né, quadradinhos. Então, eu vou finalizando aqui da minha segunda tira, que eu já tenho uma tira de 6 por 13 quadradinhos pronta. E agora eu estou finalizando 6 quadradinhos aqui para iniciar a minha segunda tira. E daí depois eu só faço a costura de uma tira na outra. Eu vou precisar de um total de 3 tiras, né? E assim eu vou seguindo, fazendo aqui a minha colcha de crochê no modelo quadradinho da vovó e no tamanho de solteiro. Espero que vocês tenham gostado aqui do meu vídeo. Eu acho que é sempre bom também, às vezes, recordar, né, algumas coisas boas que a gente faz aí ao longo da vida. E, sem dúvida, aprender artesanato, para mim, foi algo, assim, grandioso na minha vida. É algo que me acalma quando eu tô um pouquinho ansiosa, né? Hoje em dia eu acho que é um mal da sociedade, a ansiedade, né? Então, quando eu tô fazendo meu crochê, assim, eu esqueço de todos os meus problemas do mundo. Então, é algo que eu gosto muito de fazer. Eu às vezes falo assim, vou parar de fazer crochê, nunca mais vou fazer. Fico irritada com alguma situação, mas daí não tem jeito. Quando eu vejo, eu já tô com a minha agulhinha ali na mão, com o meu fio e fazendo as minhas grandes artes. E é isso. Adorei compartilhar com vocês um pouquinho assim, né, de como que eu iniciei no artesanato, um pouquinho de como que foi a minha vida ali, por que aconteceu minha chegada no artesanato, como que foi, como que, né? E é isso, eu acho que a vida é isso, né? É uma grande obra de arte de Deus. E o artesanato, para mim, é algo assim que tá ali no meu dia a dia e que para mim é extremamente necessário. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Dá um curtir. Quem não é inscrito já se inscreve. Tem bastante conteúdo aqui legal no meu canal. Tem tutorial, tem bolsa, chapéu, blusa, casaco infantil, enfim, gente. Dá uma pesquisada aí que vocês com certeza vão gostar de algo e vão se inspirar. E é isso, gente. Próxima atualização aqui da minha colcha vai sendo feita conforme o decorrer aí do mês de março. Às vezes eu esqueço de postar alguns vídeos, gente, que minha cabeça, assim, tá cheia de coisas, de planos, né? Participar da feira foi muito bacana. Já tem outra feira aí na sequência para estar participando. E aos poucos eu vou produzindo aqui conteúdo para vocês e postando. Que vocês tenham um dia muito abençoado, um dia muito tranquilo, um dia muito gostoso, né, para cada um. E é isso, com muito crochê, com uma semana assim muito próspera para cada um que assistiu até aqui.
Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.